Oi gente, tudo bem? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer muito pelos comentários no vídeo da semana passada em que eu falei sobre licença maternidade. Quem não assistiu o vídeo, clica aqui pra assistir porque tá muito especial. Bom, vocês me emocionaram demais, né? Com tantas histórias aqui e contando um pedacinho da vida de vocês. Eu agradeço muito pela confiança aqui nesse espaço de troca. Foi muito especial mesmo, me tocou demais. E eu quero agradecer a cada uma de vocês aqui que deixaram comentários, porque foi linda essa troca. Uma das razões que me fizeram criar esse canal foi exatamente essa busca pela troca, pela conexão com outras pessoas, né, com outras mães, com outras mulheres que também tivessem questionamentos semelhantes aos meus. E é sempre muito gratificante quando essa troca acontece de fato. Quero pedir desculpas já de antemão, porque eu devo estar com uma cara meio cansada, eu tô com dor de garganta hoje, gente. Quem tiver receitas naturebas de coisinhas pra dor de garganta, deixa aqui embaixo, porque é super bem-vindo. Eu sou super das coisas naturais e tô aí, friozinho me pegou. Mas vamos ao vídeo de hoje, que eu quero aproveitar o gancho do vídeo da semana passada, onde eu já comecei a falar um pouquinho sobre essa questão, né, de que a mãe tá sempre culpada de tudo, né, e tem que, enfim, a sociedade cobra uma coisa, depois cobra outra, e é tudo super contraditório o tempo todo. Então eu quero entrar um pouquinho nessa questão da culpa e da invisibilidade materna, do quanto a gente se torna invisível depois que a gente vira mãe. Não sei se vocês têm essa sensação também, mas é uma sensação que eu tenho e que eu percebo que muitas mães ao meu redor também têm. O que é isso, né? O que é essa invisibilidade que acontece? Mas como, né? Como que a gente fica invisível de repente? Primeiro porque, claro, chega um bebezinho no pedaço e todo mundo quer saber do bebezinho e só tem olhos pro bebê. E isso já tira um pouco o foco da mãe, é claro. Só que a mãe também tá vivendo aquele momento delicado do puerpério, né? Com tantos questionamentos, com tantas dúvidas, com tantas inseguranças. E a maioria das pessoas não se dá conta que a mãe precisa também de atenção. Não é porque o bebê nasceu que a mãe magicamente sabe tudo o que ela tem que fazer. A gente vai descobrindo dia após dia. E eu acho que as pessoas têm essa falsa ideia de que a mãe é um ser todo-poderoso. E é uma falsa ideia que é construída por nós mesmos ao longo da história. Através de gerações e gerações, a gente foi construindo essa imagem da mãe super-poderosa. Inclusive foi também um ponto que eu toquei no vídeo da semana passada, né? A gente precisa desmistificar a ideia de que a mãe precisa dar conta de tudo. Ela não só não precisa, como não consegue, de fato. Ninguém consegue dar conta de tudo sozinho. E eu acho que essa imagem construída aí culturalmente da mãe, que tudo pode, que tudo vê e que tudo faz, é essa imagem que faz com que as pessoas achem que as mulheres, no momento em que se tornam mães, não precisam mais de um olhar, não precisam mais de conversa, não precisam mais de uma pergunta, tipo, você tá bem? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ninguém chega pra mãe e fala isso, quase ninguém, pouquíssimas pessoas. E no entanto, a mãe tá lá no seu momento de maior fragilidade. Tá passando por milhares de transformações, tanto físicas, quanto químicas, quanto psicológicas. E é o momento em que ela mais precisaria, talvez, desse apoio, desse olhar atento, dessa empatia, desse ombro amigo, e a gente não encontra. Então a gente entra realmente num buraco negro, né, do puerpério aí, e que a gente tem que enfrentar sozinhas, assim, é um caminho realmente muito solitário. A Laura Gutman, que é uma autora que eu amo de paixão, né, leiam tudo dela, inclusive eu indiquei um dos livros dela num vídeo que eu fiz aqui sobre os 12 livros para uma gravidez empoderada. Quem não viu, procura aí no canal e assiste, que tem dicas ótimas de leitura. A Laura Gutman, no livro que se chama Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis, num determinado momento do livro, ela fala exatamente das gerações anteriores, né, das mães, que foram passando para suas filhas a ideia de que a gente não pode pedir ajuda. E isso, por um lado, óbvio, desenvolveu na gente muitas habilidades, de fato, de dar conta de muitas coisas, mas por outro lado, eu acho que esse comportamento, esse hábito também contribui para essa invisibilidade, contribui para reforçar essa ideia da mãe superpoderosa, né? Da mãe heroína. Porque a gente, a partir do momento em que a gente aprende que a gente não pode pedir ajuda e que a gente precisa dar conta de tudo sozinha, primeiro que pedir ajuda passa a ser um problema,
né? Passa a ser algo errado, algo que nos enche de culpa. No momento em que eu preciso pedir ajuda, então eu não sei fazer ou eu não dou conta. Então isso já gera uma insegurança na própria mãe. E a mãe, tentando resolver tudo sozinha, que é o que a gente faz, transmite realmente a ideia para as pessoas de que a gente sabe fazer tudo. E isso faz com que o trabalho da mãe não seja visto. O que a mãe faz pelos filhos e no dia a dia, pela família, e o que ela precisa fazer por ela mesma também para dar conta de tudo isso, todas essas coisas acabam ficando invisíveis no momento em que a mãe não se mostra, no momento em que ela não mostra as suas fragilidades, não mostra a sua vulnerabilidade. E aí o que acontece? De um lado tá a mãe se sentindo culpada porque tem que dar conta de tudo e não pode pedir ajuda, e do outro lado estão as pessoas que acham que porque a mãe não tá pedindo ajuda é porque ela não precisa de nada. E aí fica essa falta de comunicação, onde a mãe fica sofrendo lá num cantinho sozinha, chorando nos momentos de desespero total, e do outro lado as pessoas que não estão nem aí. E ainda por cima, às vezes, julgam, às vezes não. Sempre. Não só pelos comportamentos que a mãe tem com o filho, quanto pelos comportamentos sociais que a mãe tem. Então, a mãe tá lá desesperada, passando pelo puerpério, completamente perdida no que ela tem que fazer, descobrindo tudo a cada dia, a cada minuto, tendo que lidar com todas as emoções internas, as emoções do bebê. E as pessoas se dão o direito de achar, de repente, que essa mulher... Nossa, mas a fulana nem tá se cuidando mais. Se não se cuidar vai perder o marido. Nossa, a fulana nem pra dar nem pra oferecer uma coisa aqui pra gente comer ou pra gente beber. A fulana nem pra ligar. Nem pra... E vira mais cobrança em cima da mãe, que já tá enlouquecida tentando dar conta de tudo, né? É um negócio completamente louco, assim. Uma inversão total dos papéis. Essa mulher tá precisando de apoio nesse momento. Tipo, é essa mulher que precisa de iniciativa também dos outros, né? De alguém que chegue e diga: o que você tá precisando? Você precisa que eu lave uma louça pra você? Você precisa que eu, sei lá, você precisa conversar? Qualquer coisa, sabe? Vamos dar uma saída? Você quer dar uma espairecida? Quer que eu vá aí ficar com você um pouquinho? As pessoas não oferecem esse tipo de coisa porque acham que essa mãe tem que dar conta de tudo sozinha, ou então se dão o direito de achar que essa mãe é até meio arrogante, né, porque fica lá na dela, fulana sumiu depois que foi mãe. Gente, sumiu porque ela não tá conseguindo nem respirar, nem trocar de pijama, nem tomar banho, entendeu? As coisas poderiam ser muito mais fáceis, muito mais leves para todo mundo e para as mães principalmente, se houvesse mais comunicação, se houvesse mais compreensão, mais empatia, se as pessoas, sabe, conseguissem se colocar um pouco mais no lugar da mulher que acabou de ser mãe. Eu não sei se vocês já repararam, mas a mãe é sempre culpada de todas as coisas ruins, mas a mãe nunca tem mérito nas coisas boas. Por exemplo, se a criança é mal educada, a culpa é da mãe. Se a criança faz uma coisa errada, a culpa é da mãe. Mas se a criança se comporta bem, geralmente é uma sorte do divino. Tipo, as pessoas... Nossa, como você deu sorte, né? Como ele é bonzinho. Gente, a criança, ela é reflexo do ambiente onde ela vive. Assim, tem a personalidade dela também, tem as peculiaridades de cada criança. Mas assim, alguém contribuiu para que a criança se comportasse daquela forma também, né? Então, eu sinto muita falta de as pessoas reconhecerem mais o valor da mãe. Hoje em dia, parece que as mães não têm mais valor social nenhum, assim. As pessoas não percebem mais, primeiro, a importância do papel da mãe e, segundo, o que a mãe faz de fato. Aí, assim, a mãe carrega o filho na barriga durante lá, pelo menos aí quase 40 semanas, em torno disso. Vai parir o filho, vai cuidar do filho, vai educar esse filho, vai abdicar de um monte de coisas para estar perto desse filho. E tudo que acontecer de bom com essa criança é sorte. E tudo que acontecer de ruim é culpa da mãe. E geralmente, se o pai faz qualquer micro coisa, ele é um super pai, né? Nossa, olha só como ele brinca com o filho, com a filha, que lindo e tal.
Nossa, olha como fulano é dedicado, né? Passa os finais de semana com a família. Olha como fulano é incrível, um super pai, ele até troca a fralda. A mãe troca umas 450 mil fraldas por semana, né? A mãe tá ali presente em todos os momentos, basicamente, da vida da criança. E, tipo, nada. É o mesmo que nada. As pessoas não enxergam e não reconhecem e não são capazes de virar pra mãe e dizer: nossa, parabéns, seu filho é incrível. Assim, algum mérito nesse fato de a criança ser incrível, essa mãe tem. Isso é um hábito que eu tenho e sempre tive, aliás, desde antes de ser mãe, de dar um reconhecimento para essas mães, né? Eu já percebia um pouco dessa invisibilidade, já me incomodava antes de ser mãe. Quando eu via as pessoas, tipo assim, transitando e pegando a criança no colo e falando e não sei o que, e nem olhando para essa mãe. Aliás, uma coisa que aconteceu comigo uma vez que foi bizarro, quando o Francisco tinha mais ou menos uns 6 meses de idade, menos até, uns 4 meses de idade, a gente tava com algumas pessoas, enfim, que a gente tinha encontrado, e uma determinada pessoa começou a conversar comigo e ela não olhava pra mim. Ela olhava só pro Francisco, falando comigo. Tava falando comigo, eu respondia pra ela e ela não olhava pra mim. Aquilo ali me deu uma dimensão dessa coisa da invisibilidade, do quanto de repente a mãe deixa de ser relevante, assim. Parece que não merece atenção. E aí muitas vezes a mãe fica ali num cantinho e, sabe? É um negócio muito estranho, é um jogo da sociedade que deixa a mãe sempre meio marginalizada, que deixa a mãe sempre num canto, sempre na escuridão, na sombra, que deixa a mãe sempre camuflada, né? Assim, é muito louco. Vocês já viram aquelas fotos da época vitoriana, que as mães tinham que ficar cobertas para poder segurar a criança? Porque as fotos, enfim, os equipamentos, os primeiros equipamentos que surgiram para tirar foto, eles demoravam muito tempo para captar a imagem, né, para tirar a fotografia, e aí as crianças obviamente não ficavam paradas, né, esse tempo todo para a foto acontecer, e aí um mecanismo que eles encontraram para fazer as crianças ficarem ali para conseguir tirar as fotos foi cobrir as mães, né, para que as crianças ficassem no colo das mães e as mães segurassem as crianças. Então tem umas fotos assim que é uma criança e a mãe coberta com um pano preto ou com... Enfim, a mãe servia de fundo. É claro que eles não estavam fazendo isso ali com o intuito de tornar a mãe invisível, assim, conscientemente para a sociedade, num sentido mais amplo. Mas eu acho essa imagem algo muito simbólico, assim, essa forma de tratar a mãe é muito semelhante ao que acontece na prática. A mãe acaba muitas vezes sendo essa pessoa que fica ali atrás, embaixo de um pano preto. A gente vê a criança, mas não enxerga essa mãe que está ali atrás e não vê o que exatamente ela faz e nem reconhece o valor que ela tem. O que eu mais queria mesmo com esse vídeo aqui era convidar todas vocês aí, todos vocês que estão assistindo o vídeo, para elogiar uma mãe. Vocês já elogiaram uma mãe hoje? Então, vamos elogiar as mães. Vamos procurar dar um reconhecimento para essas mães que a gente encontra. Sempre tem algo que a gente pode observar que é um mérito daquela mãe. Então, por que a gente não reconhece? Por que a gente não verbaliza isso, sabe? Isso pode mudar o dia de uma mulher, isso pode transformar muita coisa na vida dela. E dependendo do momento que ela estiver vivendo, então mais ainda. Então essa reflexão toda sobre essa invisibilidade materna, sobre o quanto a gente se sente negligenciada por nós mesmas e pelos outros, né, depois da maternidade, é justamente para a gente começar a prestar mais atenção nisso e parar para olhar as outras mães, parar para reconhecer as qualidades delas, os méritos delas, né? Então fica aí meu convite, vamos elogiar as mães. Elogie uma mãe. Vamos lançar essa campanha, hashtag elogie uma mãe, porque realmente é algo que faz muita diferença.
O modo como a gente trata a mãe, eu acho que se reflete no modo como a gente trata muitas outras questões dentro da nossa sociedade. Inclusive a própria mãe terra, a mãe natureza. Por que será que a gente explora tanto a natureza e, né? Todas essas coisas que tem essa representação também do feminino. Porque o feminino na nossa sociedade está totalmente construído em cima de uma base de menosprezo, de algo que precisa ficar subjugado. Não é à toa. A gente leva para todos os outros níveis esse mesmo modo de agir. E eu acho que curar esse feminino é parte importantíssima, essencial nessa construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais amorosa e que a gente precisa tanto hoje em dia. Então fica aí meu convite mesmo pra gente elogiar as mães de coração, né? Pra gente realmente, na verdade, em primeiro lugar, pra gente olhar pras mães, pra gente enxergar as mães. Vamos dar um abraço numa outra mãe, vamos falar pra ela o quanto ela é importante, o quanto ela é especial. A gente precisa disso. O mundo precisa disso. E é tendo essas pequenas atitudezinhas que a gente vai mudando também o macro. Eu acredito muito nisso. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Chama outros amigos para assistir o canal, para ver as coisas que tem aqui. Comenta, deixa aí sugestão de novos vídeos, de novos conteúdos que você queira ver aqui. E até o próximo! Um beijo, gente!